Leitura do livro de Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao versículo 38, diz assim a palavra do Senhor, palavra da salvação. Então, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo chegou ao lugar onde ela estava e, ao se aproximar, lhe declarou: Alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino nunca terá fim. Então perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso? Pois jamais tive relação sexual com homem algum. Então o anjo lhe esclareceu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por esse motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Saiba também que Isabel, tua parenta, dará à luz a um filho, mesmo em idade avançada, sendo que este já é o 6º mês de gestação para aquela a quem julgavam estéril. Porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Diante disso, declarou Maria: Eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. Em seguida, o anjo partiu. Quando o anjo Gabriel apareceu, anunciando o futuro nascimento de Jesus, a resposta de Maria revelou sua perfeita compreensão das Escrituras e sua disposição de obedecer a Deus. A confiança irrestrita de Maria agradou o coração de Deus. Submeteu-se com alegria à tarefa que lhe foi atribuída. Assim agiu Maria. Seu cântico de louvor, que está em Lucas, capítulo 1, versículo 46 a 55, descreve um coração perspicaz, descreve um coração transbordante de exaltação ao seu Senhor. É assim o cântico de louvor de Maria. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bem os famintos e despediu vazios os ricos. Maria, meus irmãos, é humilde e devotada seguidora de Jesus. Ela dá exemplo quando fazia parte daquela caravana que está lá em Lucas, esse texto, capítulo 2, versículo 41 a 55, quando ela e a sua família toda iam a Jerusalém para a festa da Páscoa, e eles então foram caminho de um dia. E 3 dias depois, eles encontraram Jesus no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e desceu com eles para Nazaré. Quando eles iam voltando para a casa da festa da Páscoa, que eles haviam participado em Jerusalém, caminharam um dia e depois se deram que Jesus não estava perto deles. Então eles começaram a perguntar para os familiares: se vocês viram Jesus? Vocês viram Jesus? E ninguém tinha visto Jesus. E então eles voltaram para Jerusalém para procurar Jesus. E depois de 3 dias eles encontram Jesus no templo, assentado no meio dos doutores da lei, ouvindo aqueles doutores e interrogando aqueles doutores, e eles se impressionavam com a sabedoria de Jesus.
Sabe o que a gente aprende com isso? É que uma mãe que tem um coração de Maria pode andar para frente o quanto for, mas por causa de um filho, ela volta atrás em todas as circunstâncias, para achar o filho, para encontrar o filho. Assim é uma mãe. Uma mãe pode avançar o quanto for na vida, mas para salvar um filho, para encontrar um filho, ela volta atrás. Não importa a distância, não importa o lugar. Outro momento de Maria foi na crucificação de Jesus. Ela estava aos pés da cruz. Não gritava, não se desesperava, sofria calada. Só o coração de uma mãe sabe o que é um momento como esse. Outro momento de Maria é quando ela está com os apóstolos após a ascensão do Senhor, lá em Atos 12, versículo 14. Maria não está chorando nesse momento, Maria não está lamentando, Maria não está brigando. Nesse momento, logo após a ascensão do Senhor, Maria está orando. Maria está orando. Glória a Deus por isso. Nós aprendemos muito com isso. Então, Maria tem um coração simples. Maria tem uma fala que é confiável e honesta. A avidez por status e posição não existe em Maria, no coração de Maria. No coração de Maria não há espaço para ostentação, aquela necessidade de segurança que nos leva a um apego insano às coisas materiais, não existe num coração simples. Não há aquela ânsia de possuir coisas das quais não precisamos e jamais desfrutaremos. E não compramos coisas que não queremos para impressionar pessoas das quais nós nem gostamos. Os meios de comunicação nos convenceram de que não andar na moda é perder o chão da realidade. Mas conformar-se a uma sociedade doentia, meus irmãos, é adoecer a nossa alma. Temos que enxergar o quanto nossa cultura está desequilibrada nessa questão para vivermos a simplicidade cristã. O herói moderno é a pessoa pobre que, por esforço próprio, se torna uma pessoa rica, em vez de ser a pessoa rica que voluntariamente se torna pobre. Ainda que achamos difícil imaginar uma pessoa fazendo isso. O dinheiro, meus irmãos, não muda a pessoa. O dinheiro mostra quem a pessoa realmente é. Lá no Salmo 62, versículo 10, nós aprendemos assim: se suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração, aconselha o salmista. Jesus compreende com clareza a nossa dificuldade. Ele sabia que a riqueza costuma fincar suas garras nas pessoas e que onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. É o que nos fala Jesus em Mateus 6, 21. E Jesus nos fala mais, lá em Mateus 6, 19. Foi precisamente por isso que Jesus ordenou aos seus seguidores: não acumulem para vocês tesouros na terra. A simplicidade é a única coisa que nos proporciona uma reorientação suficiente para que os bens materiais desfrutados não nos destruam. A simplicidade nos liberta para recebermos a provisão de Deus como dádiva, que não serve para ser retida e pode ser repartida com liberdade. A simplicidade é o ponto de apoio que temos na busca do reino de Deus. Assim, tudo o que for necessário nos virá no momento apropriado, que o próprio Deus sabe. Tudo gira em torno de manter as primeiras coisas em primeiro lugar. Nada deve ter prioridade a não ser o reino de Deus nas nossas vidas. E isso inclui o desejo por um estilo de vida simples. E de fato, quando o reino de Deus está verdadeiramente em primeiro lugar, as nossas preocupações com o próximo, com o meio ambiente e tudo que nos cercam recebe a devida atenção.
Estar livre das ansiedades, estar livre da ganância, estar livre da avareza é uma evidência interna de quem busca o reino de Deus em primeiro lugar. Considerar dádiva de Deus tudo que possuímos é a primeira atitude da simplicidade. Simplicidade significa liberdade para confiar em Deus com relação a todas as coisas. Eu trago aqui para vocês alguns princípios, para vocês e para mim também, é claro, alguns princípios para nos ajudar na conquista da simplicidade. Por exemplo, comprar coisas pela utilidade que têm e não pelo status que elas nos conferem. Não querer impressionar os outros com os bens que nós temos, mas com a nossa vida. Rejeitar as coisas que criam alguma dependência, vícios, por exemplo. Nós podemos decidir viver em simplicidade, um dia por vez, na dependência silenciosa da intervenção divina. Desenvolver o hábito de dar coisas acumuladas. Temos muitas coisas amontoadas, sem utilidade, que pode ser útil a outras pessoas. Devemos nos desapegar, parar de acumular, desfrutar das coisas sem possuí-las. Possuir coisas é uma obsessão em nossa cultura. Desfrutar a praia, por exemplo, sem a sensação de que precisamos comprar um pedaço dela. Caminhar ao ar livre, observar a natureza. Simplicidade significa descobrir, mais uma vez, que do Senhor é a terra e tudo que nela existe, como nos ensina o salmista no Salmo 24, versículo 1. Devemos examinar todas as propostas tentadoras. Compre agora, pague depois. Essas propostas são armadilhas e só fazem piorar a escravidão em relação às coisas materiais. Por certo, a prudência, assim como a simplicidade, exige que tenhamos cautela extrema antes de contrair uma dívida. Obedecer às instruções de Jesus sobre falar direta e honestamente. Jesus nos ensina assim, olha, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Evitar bajulação e meias verdades. Devemos fazer da honestidade e da integridade características que distinguem a nossa fala. Que Deus nos conceda coragem, sabedoria e força para sempre manter o reino de Deus como prioridade número 1 nas nossas vidas. Fazer isso é viver em simplicidade. Sabe, como é que nós podemos, por exemplo, como é um coração, de uma pessoa que ama a Deus. Ele é também um coração submisso. Maria, ela foi submissa ao Senhor. Ela era submissa ao Senhor. A pessoa disciplinada é aquela que consegue fazer o que precisa ser feito na hora em que precisa ser feito. A língua, meus irmãos, é um termômetro. Ela informa nossa temperatura espiritual. É também um termostato. Regula nossa temperatura espiritual. Controlar a língua é importante. Somente depois de aprendermos a ficar verdadeiramente quietos é que seremos capazes de falar o que é necessário no momento em que for preciso. Em vez de brigar e desesperar, é bom ficar quietos e esperar. A língua maliciosa desfere um golpe mortal na caridade e em todos os que ouvem suas palavras e até onde for possível destrói raiz e ramos. Espalha calúnia, voando de boca em boca. A disciplina de refrear a língua opera maravilhas dentro de nós. O nosso primeiro ato de submissão é ao Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós, diante de um Deus trino, poderoso, soberano, justo e bom, devemos nos render, devemos nos aquietar diante do Pai, diante do Filho e do Espírito Santo, diz o autor de um hino. Nossas primeiras palavras do dia formam a oração de Tomás à Kempis,
Ele diz assim: como quiseres, o que e quando quiseres, Senhor. Então, entregamos aos propósitos de Deus o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. Da mesma forma, o dia é vivido com atos de submissão, entremeado com derramamentos constantes de rendição interna. Assim como as primeiras palavras da manhã expressam submissão, as últimas palavras, aquelas que vêm à noite, também nos mostram submissos. Rendemos corpo, mente e espírito nas mãos de Deus para que Ele faça conosco conforme lhe agradar pela extensa escuridão da noite. Outro ato de submissão que nós temos que ter é de nos submeter às Escrituras. À medida que nós nos submetemos à palavra viva de Deus, também nos submetemos à palavra escrita de Deus, que são as Escrituras. A palavra viva de Deus é o próprio Cristo. E a palavra escrita são as Escrituras. Então, nós nos submetemos para ouvir a palavra de Deus, nós nos submetemos para receber a palavra de Deus e nos submetemos a obedecer a palavra de Deus. Então, ouvir, receber, obedecer a palavra de Deus. Então, nós olhamos na direção do Espírito Santo que inspirou as Escrituras, a fim de interpretá-las e aplicá-las às nossas vidas. O cuidado com a família, com os que fazem parte do nosso cotidiano, a comunidade cristã, o corpo de Cristo, os aflitos e desesperados. Não podemos fazer tudo, mas nós podemos fazer alguma coisa. Olha, meus irmãos, o coração de Maria é o coração de uma mulher que ama a Deus. É um coração de serva. Jesus redefiniu o conceito de grandeza na vida de Maria. No serviço, precisamos experimentar as diversas pequenas mortes que ocorrem quando vamos além de nós mesmos. Dar boas-vindas a toda oportunidade de servir. Maria foi uma serva. Maria foi vaso de bênção. Ela soube servir a Deus, ela soube servir Jesus. Às vezes, quando servimos, temos preocupação com os resultados. Esperamos impacientemente para ver se as pessoas a quem servimos retribuirá na mesma medida. Ficamos amargurados quando o retorno é abaixo das nossas expectativas. O serviço verdadeiro está livre da necessidade de calcular os dividendos. Devemos nos deleitar apenas em servir. Às vezes, escolhemos a quem servir para garantir vantagens para as nossas vidas. O ministério do serviço verdadeiro não faz discriminação. Devemos atentar à ordem de Jesus para ser servos de todos. Ele nos ensina em Marcos capítulo 9, versículo 35. A saúde abala e o sono ruim controlam o desejo de servir. O serviço verdadeiro ministra com simplicidade e de modo fiel, porque existe uma necessidade. O serviço nos disciplina, as nossas más inclinações, em vez de permitir que elas nos dominem. O serviço verdadeiro é um estilo de vida. Os nossos atos originam-se em padrões de vida arraigados. Ele brota espontaneamente para satisfazer uma necessidade humana. Saber esperar o momento certo, o momento mais adequado, assumir uma posição de espera, também é servir a Deus. O serviço nos ajuda a desenvolver a humildade. Quando servimos, transformamos nossos desejos da carne, eles ficam mais puros. Se nos recusarmos resolutamente a ceder ao desejo ardente da carne, então não estaremos crucificando a carne. Cada vez que crucificamos a carne, crucificamos também o nosso orgulho, a nossa arrogância. A carne precisa aprender a dolorosa lição de que não possui nenhum direito que lhe seja próprio. É o serviço realizado longe dos holofotes que completará a dilapidação
pessoal. Servir as pessoas alegremente, sem reconhecimento, é realizar uma oração de ação de graças. O ministério das coisas pequenas é um serviço diário. As grandes tarefas exigem grandes sacrifícios por um momento. As coisas pequenas requerem sacrifício constante. Tudo isso nos leva a Cristo. Maria aprendeu com Cristo. Nós também aprendemos. E em tudo que prevaleça o amor. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê um coração simples. Que Deus te dê discernimento. Que Deus te dê a capacidade de conseguir olhar o próximo. De conseguir ter compaixão pelo próximo. Que Deus te capacite. Que Deus te habilite a fazer o bem sem esperar nada em troca. Que a sua mão direita não saiba o que faz a sua mão esquerda. Que Deus te abençoe. Em o nome poderoso do Senhor Jesus. Amém.